O pedagogo que fez mestrado, doutorado, ele fez o quê? Ele fez coisa prática? Não, ele mergulhou mais e mais e mais e mais e mais em teoria pedagógica, entendeu? Então, assim, aliás, tem várias evidências que mostram que vários tipos de pós-graduação não aumentam o resultado de aprendizagem, entendeu? Sim, sim. Por quê? Porque não está voltado em você se aprimorar em como você atingir melhores resultados educacionais. Então, no final de contas, é o mesmo problema, entendeu? Só que a questão é o seguinte, no mercado você consegue... Poxa, se a pessoa começa a fazer um ensino extremamente enviesado e tal, cara, o pai vai lá, vai reclamar, a diretora vai lá e vai ter que lidar com o risco de te perder Foi o que o meu primo fez. E aí é uma escolha da diretora. Ou ela mantém aquilo ali, aquela situação do jeito que está. E então quem resolve é o mercado. Aluno, é quem o resolve é o mercado. Agora, no Estado, não. Então. Porque não pode. Não tem. E não é assim, não é nem porque isso. Primeiro, isso não é cobrado. Não existe nem esse nível de cobrança. Porque os pais, a maior parte dos isso é uma realidade especificamente brasileira, é muito interessante. Em todos os níveis de faixa de renda no Brasil, todos, dos mais ricos aos mais pobres, os pais têm escolaridade menor que os filhos. Uhum. Então, tá bom, numa renda mais alta, isso talvez não tenha um impacto tão grande. Mas numa família de renda baixa, tipo, isso basicamente significa que os pais não sabem necessariamente como cobrar uma educação melhor ou o que significa uma educação melhor. A maior parte dos pais de alunos de escolas públicas assim no Brasil tem como maior satisfação das escolas saberem que eles estão em um ambiente razoavelmente mais seguro do que as ruas e que eles estão tendo uma alimentação que talvez não estava garantida em casa. Então você está vendo, de novo, a gente está olhando para a sobrevivência, a gente está olhando para o desenvolvimento intelectual e, enfim, dos alunos. Né? Que no âmbito cultural, desculpa interromper, Marco, uma coisa vira fundamento da outra, né? Não vai cobrar, entendeu? Ele está lutando pela sobrevivência e o Brasil é um país difícil. Precisa muito mais de educação precisa muito mais de saneamento básico e civilidade do que qualquer outra coisa. Por isso que eu falo assim, combate a pobreza e não a desigualdade. Combate a pobreza. Isso aí. A desigualdade, enfim... Não, desigualdade de oportunidade, beleza, tô dentro. Mas o problema é pobreza. É que assim, quando você fala também de desigualdade, debate de desigualdade, você estressa também o extremo de que tem gente que acha que as pessoas não deveriam ter nada desigual em relação às outras. O que, enfim, isso não sobrevive, porque, aliás, até o próprio, até dentro do tema de educação, e assim, acho que é um tema bem polêmico, mas interessante, o sistema de financiamento de pesquisas no Brasil segue uma lógica assim muito próxima a essa, né, de que todo mundo deve receber uma coisa muito parecida. Porque a maior parte do investimento de pesquisa no Brasil é tempo de professor pesquisando. E você não tem uma priorização para o resultado, para o desempenho e tal. Tem o Qualys, mas também é um sistema que é muito ruim. Porque o cara que publica na Science, na Nature, tem uma pontuação ínfima. Não se considera o fator de impacto. Cara que publica no departamento da própria universidade... Com 3 publicações, passa acaba a pontuação... com a meritocracia. Exato. Então, o cara que publica na China... Quando você aloca igualmente... E até sendo meio cruel aqui, tá? O Departamento de Administração de Empresas da Federal do Piauí tem certamente, desculpa se você trabalha lá, mas assim, tem certamente zero para agregar na ciência internacional sobre administração de empresas. Agora, no Departamento de Engenharia Química ou de Alimentos... Tem coisas relevantes, tem as carnaúbas lá, que tem que pesquisar e tal. Tem o óleo da carnaúba, tem 1 milhão de coisas. Ali tem que ter recurso para pesquisa. Então, por que o departamento de administração tem o mesmo banco de horas de pesquisa por pessoa ali alocada do que o cara de engenharia de administração? Está errado. O professor do departamento de administração da Federal do Piauí tem que ter exclusivamente tempo de ensino e 0 tempo de pesquisa. Aí você barateia o custo da aula dada, porque a pesquisa que ele faz não tem um resultado internacional significativo, né, de avanço científico, né, não está na fronteira do conhecimento, né, na via de regra. E aí, esse encarecimento da hora-aula dada por esse tempo de pesquisa improdutivo faz com que você tome 2 decisões. Ou você aloca esse tempo de pesquisa no departamento mais produtivo, no departamento ali de engenharia química e tal, ou contrate mais professores que só ensinam para
aumentar a base de alunos que você consegue atingir e tornar a universidade e o ensino superior mais inclusivo no Brasil. Então, ou você pode fazer pesquisa mais relevante ou atender mais gente para ensino. Então, assim, a quantidade de... Quando você aloca recursos sem olhar o output, sem olhar a produtividade daqueles recursos, você está jogando dinheiro no lixo, né? No limite é isso. Tem uma crítica muito bem feita aí, a ideia de alocar dinheiro para pesquisa em humanidades num país subdesenvolvido. Não, pesquisa em humanidades é super importante, tá? Não, é hiper importante. Não tem o problema dúvida. É a proporção do quanto essas pesquisas... É o ROI. Deixa eu ser... Eu tô querendo alocar uma ideia de ROI. Indo dentro de uma nomenclatura retorno sobre investimento. Retorno sobre investimento. Então, é tudo alocação de capital. É só isso que eu tô querendo dizer. E eu só queria pegar aqui a pergunta, porque a gente não conseguiu alocar a pergunta do nosso patrão. E eu só tô querendo falar, Modelo, tamo junto. Na ideia de que se existe uma força organizada política invadindo essa desconstrução de valores clássicos, porque eu acho que a gente não chegou a falar. Não chegou. Então, eu acho que assim, um pouco de novo, eu achei que, enfim, deixar mais claro é que assim, eu acho que talvez esses valores clássicos estão mais ligados talvez ao conservadorismo, tá? É possível, enquanto que o progressista, ele busca sempre a evolução, enfim, de comportamental da sociedade. Por isso que a gente vê assim, muita gente defendendo a linguagem neutra, esse tipo de coisa. Exato. Enfim, esse tipo de coisa. Só que esse tipo de coisa está no espectro político mais à esquerda, que é onde estão os teóricos da pedagogia, que é o que compõe boa parte do currículo da formação de professor. E por isso que, no final de contas, ele chega... E que, dentro de uma carreira que é pouco atrativa e que traz capital humano de mais baixo nível, não por conta da capacidade das pessoas, por conta das oportunidades que elas tiveram na vida, acaba fazendo com que o cara chegue com 21 anos de idade numa sala de aula com 40 alunos, não saiba como gerir aquilo e ele se relaciona bem com os alunos, o que é muito importante, porque ele conversa a linguagem deles, mas ao mesmo tempo ele não tem capacidade técnica para ensinar bem e transmitir bem o conteúdo. Por que uma aula é bem dada? Uma aula bem dada é quando você tem um conteúdo adequado, né, de expectativas de aprendizagem adequadas para aqueles alunos e que, ao final de uma aula, boa parte dos alunos aprenderam um nível adequado daquelas expectativas de aprendizagem. E o professor que chega despreparado não consegue nem de perto fazer isso e ele vai ficar usando parte do tempo da aula que já é mal utilizado, porque tem tempo de disciplinar a turma, tem tempo de fazer chamada, tem a disciplina dos alunos que às vezes não é tão cobrada e o aluno chega atrasado na sala de aula e por aí vai. Então, por volta a cada 100 minutos de aula que o aluno tem, 40 vão para o espaço, né? Já vira pó. Só 60% do tempo é bem utilizado. Mas esse bem utilizado, muitas vezes, eu rodei muitas escolas ao redor do Brasil e assisti muitas aulas nessas escolas, nessas viagens que eu fiz, em municípios pobres e tal. Sim. E eu cansei de ver o professor pegando o livro-texto, escrevendo na lousa, em português errado e tal. Porque é difícil, cara. O que é. É o que é. E a gente tem que evoluir a partir daí. A educação para que as próximas gerações sejam professores mais. E para isso a gente tem que fazer mudanças sistemáticas e tal. Então, se você quer que essa questão ideológica não entre em sala de aula, você tem que formar os professores tecnicamente para eles aprenderem como ensinar os alunos, como administrar uma sala de aula, como mediar conflitos, como você reter a atenção, como você tornar uma aula interessante.